Boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje, da nossa série de lives Conectando com a Essência. Hoje é o nosso 18º dia, se eu não me engano. Acho que sim. 18º dia. E eu já estou aqui com o meu cafezinho para te falar sobre uma questão muito profunda. Então pega o teu café aí. Se você estiver no YouTube também, seja muito bem-vindo. Inscreva-se nesse canal, compartilhe com os amigos, com as amigas. E hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o pertencimento. O que acontece? Muitas vezes a gente não consegue viver a nossa essência, se conectar com a nossa essência, porque existe uma necessidade muito forte dentro de nós, seres humanos, de querer pertencer, de fazer parte a algum grupo, de fazer parte ao nosso sistema familiar, de fazer parte ao sistema social, de amizades. E isso é uma coisa que abre um novo horizonte quando a gente entende que existe uma força que é muito inconsciente de pertencer, que a gente tem medo de ser excluído, excluído da família, excluído dos grupos. E isso acaba sendo uma questão inconsciente que nos leva a não viver a nossa essência, que nos afasta da nossa autenticidade. Porque eu acabo abrindo mão de quem eu sou para fazer parte do grupo. E isso me destrói. E isso me engessa, isso me coloca dentro de uma caixa, dentro de um modelo, de um padrão, tanto familiar quanto cultural. Bom dia, Lisa, sejam bem-vindas todas que estão chegando. Hoje eu estou falando sobre o pertencimento e como a gente entender que essa força, essa necessidade cega de pertencer nos desconecta da nossa essência. E é muito interessante entender uma linha muito tênue que é: eu posso pertencer sem deixar de ser eu mesma. Eu posso pertencer sendo autêntica. Porque enquanto a gente não se conhece, não conhece a nossa essência, a gente busca esse pertencimento de forma complexual. A gente busca esse pertencimento como uma questão de sobrevivência. Porque lá no início da nossa vida, se a gente não pertencesse, se a gente simplesmente fosse abandonado pelo pai e pela mãe, a gente não sobreviveria, porque nós éramos frágeis, éramos bebês, né? Então, a necessidade de estar num grupo naquele momento era, sim, uma questão de sobrevivência. Mas hoje você é adulta. E você pode e deve arriscar o seu pertencimento em prol da sua essência. Se tem duas coisas em jogo, ou eu pertenço ou eu me traio e sou algo que não tem a ver com a minha essência, qual lado você escolhe? Entende? Aqui eu posso ser eu, desse lado eu posso ser autêntica, eu me permito desagradar os outros. Aqui eu preciso me encaixar. Eu preciso suprir as expectativas dos outros em relação a mim. O que eu vou escolher? Porque eu não estou mais num estado de sobrevivência, agora eu sou adulta. E se eu não for aceita
sendo autêntica, eu posso me afastar desse grupo, mesmo do grupo familiar, porque tem pessoas que estão num grupo familiar que ela simplesmente é podada, é castrada, não pode ser quem ela realmente é, não pode viver da forma que ela realmente quer, daí ela precisa ter uma vida dupla, né? Naquele sistema eu vivo de uma forma, mas na minha casa, na minha privacidade eu vivo de outra, e em outro, ou tem pessoas que em cada grupo social assume uma outra personalidade, né? Tem várias vidas, vidas duplas, vidas triplas, vidas quádruplas, mas acaba sendo muito cansativo porque tu se perde nesse monte de papéis que acabam sendo teatros, né? Daí aqui eu faço a boazinha, aqui eu faço a líder poderosa para minhas amigas, mas em casa eu sou a filha boazinha e tenho que baixar minha cabeça porque meus pais dizem. No trabalho eu tenho uma postura de autônoma, bem resolvida. No relacionamento de casal eu sou dependente. Como assim, né? É tão incoerente quando a gente precisa interpretar muitos papéis e na realidade a gente vê que tudo isso é falso. São vários papéis que eu assumo na sociedade, mas em nenhum deles eu sou verdadeira, em nenhum deles eu sou realmente vivo a minha natureza, a minha essência, né? Porque a minha essência, gente, a parte minha, que é a minha natureza, como a gente já viu em outras lives, por exemplo, a semente da figueira. A semente da figueira vai ser sempre figueira. A semente não vai mudar. Ela não vai se transformar no meio do caminho em laranjeira. Então a tua essência, ela é imutável. A tua centelha divina, espiritual, é imutável. Agora, se tu nasce no Rio Grande do Sul e num ambiente fértil para ti, tu vai te desenvolver figueira de alguma forma. Pode ser uma figueira muito bem desenvolvida, pode ser uma figueira menos desenvolvida, mas é figueira. Se tu nasce no Japão, tu vai nascer de olho puxado, tu vai ter um cabelo diferente, tu vai ter um corpo diferente, uma língua diferente, um costume diferente, mas é figueira. Continua sendo semente de figueira. Não muda a tua natureza em essência, né? Então, é muito bonito quando a gente entende que a nossa essência vai muito além desse espaço e desse tempo. A nossa essência vai muito além de onde eu existo hoje, da minha existência nesse aqui e agora. A minha essência é a minha parte eterna, infinita. É a parte minha que tem conexão com o ser maior. É a minha parte que é ser também. Ser individuado nesse corpo atual, nessa existência em 2024. Faz sentido, gente? Vamos cada vez mais profundos nessas lives, hein? Tô gostando disso. E hoje eu trouxe, pra gente entender um pouco essa questão do pertencimento, eu trouxe uma história que eu gosto muito e que todos conhecem, todos nós conhecemos desde a infância, e que tá nesse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é um livro que foi escrito pela doutora Clarissa Pinkola Estes durante 20 anos. Esse livro traz mitos, histórias do arquétipo da mulher selvagem, e ela é
ela usa a linha junguiana, psicanalítica junguiana, né? E o que acontece? Ele é bem complexo de ler, porque é muito profundo, e conforme a gente vai lendo, vai fazendo movimentos internos também. Então, às vezes tu tem que ler, parar, ler mais um pouco. E um dos contos que ela traz nesse livro aqui é um conto que nos acompanha durante a infância, que é o conto do Patinho Feio. E o conto do Patinho Feio é a história do pertencimento. É a história da nossa necessidade de pertencer e de trair a nossa essência. Por quê? Porque, como vocês sabem, o patinho feio, ele nunca foi um patinho. Por isso que ele era considerado feio. Porque ele não era um pato. O patinho feio foi um ovo de cisne que caiu dentro do ninho de uma galinha. Uma galinha não, de uma pata, desculpa. O patinho feio era um cisne vivendo entre os patos. E perante os patos, ele era muito diferente. Perante os patos, ele era feio. Porque ele era desengonçado, ele era muito grande. Porque ele não era um pato. Só que ele passou muito tempo tentando ser um pato, tentando se encaixar naquele ambiente que ele foi colocado, num ambiente que não era favorável para ele. E eu vou dizer para vocês, a doutora Clarissa, ela busca, né, vários contos de tudo que é lugares do mundo e tal, e ela seleciona uma forma de contar de cada conto que ela utilizou. E esse conto do livro, quem tiver o livro e leu, já leu, pode ler de novo, ela traz uma versão muito profunda que para mim foi um baque, assim, eu literalmente chorei quando eu li, tá? Eu me lembro bem direitinho, eu tava com uma amiga, né, a Jéssica, querida, um beijo pra ti. Eu tava com uma amiga sentada numa escada lá em Porto Alegre, no prédio do Cristal, no sol. A gente estava depois do almoço tomando um sol e peguei o livro e levei pra gente ler. E a gente leu esse conto do Patinho Feio. Eu já tinha lido sozinha, já tinha chorado. E daí quando eu li com ela, a gente chorou de novo. Porque todos nós, em algum momento, negamos a nossa própria essência, a nossa própria natureza, para tentar pertencer. Para tentar ser igual aos patos. Por quê, gente? Porque a gente não sabia que não era pato. A gente achava que era um pato. A gente achava que tinha alguma coisa errada conosco. E daí a gente se dá conta que não é a nossa natureza, que a nossa natureza é outra, que a nossa turma é outra e que nós somos cisnes maravilhosos, lindos. Um ser fantástico, de uma natureza diferente dos patos. Não é querer que o cisne é superior, é melhor, é pior. Não, é diferente. E na nossa família a gente sente isso, não porque a gente se sente superior aos nossos pais, aos nossos irmãos. Não é isso. É porque cada ser humano é único. Então nós somos diferentes. E a gente tem uma crise que geralmente é na adolescência, e às vezes se estende, de não se sentir pertencente. Porque
nós fomos criados dentro de regras, dentro daquele sistema, e depois a gente começa a questionar, porque a gente começa a ver outros sistemas familiares. Quando a gente vai na casa do coleguinha, a mãe do coleguinha é diferente, o pai da coleguinha é diferente. A gente começa a observar que existem outros tipos de sistemas e outros tipos de sociedades. E em algumas coisas o da coleguinha é mais legal, em outras não. Em outras o meu sistema é melhor, no meu ponto de vista, né? Então, quando a gente lê no livro, dá para ver bem isso, assim. E o que acontece nesse conto do livro, né? Que não é um conto para crianças, é para adultos. Esse conto, esse patinho feio, ele tenta se encaixar de tudo que é jeito. Tenta. A mãe dele, no primeiro momento, quer aceitar aquele filho, mas ela percebe que ele é diferente, né? E daí chega um momento que é bem triste desse conto aqui, que a mãe diz que realmente seria melhor que ele fosse embora, porque ela não sabe como lidar com aquele filho. Ela não sabe como lidar com um patinho feio, né? Então, aquele filho não era dela. Aquele ovo de cisne caiu no ninho dos patos, da pata, né? E ela chocou aquele ovo. Só que ela percebia que ele era muito diferente. Daí eu vou ler um trecho aqui para vocês. Ó, o ovo era muito grande, acabou quebrando, e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe, tô lendo o conto do Patinho Feio deste livro aqui. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o Patinho Feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é um dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. Então, a mãe já vê que aquele filho é estranho. E a criança já sente, né, no caso do cisne, já sente aquela rejeição. Já sente que não pertence àquele lugar. E daí lá pelas tantas, né, os outros patos começavam a xingar ele, começavam a dizer que ele era feio, né? E lá pelas tantas ela começou a ver que era melhor ele ir embora, né? Daí ela diz... primeiro ela tenta defender, ela diz, ele não é um engano, diz a mãe pata, ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado, mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpa com o bico as penas do Patinho Feio e lambe seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o Patinho Feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no, gritavam com ele, e à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas.
A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu, com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado. Ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira d'água com o pescoço esticado e sorvia com um pouco d'água de vez em quando. Então, tendo em vista que ele se sentiu rejeitado, que ele não era aceito entre os patos, o patinho feio seguiu seu caminho. Isso não contam nas histórias das crianças, né? Porque é triste. E o que acontece? O quanto a gente faz essa jornada de peregrinação, de buscar a nossa turma, de buscar um lugar em que eu não me sinta feia, que eu não me sinta desajeitada, que eu possa ser eu, que eu possa viver a minha natureza. E o que aconteceu, né? Não posso ler toda a história porque é longa aqui. Mas o que aconteceu? Um dia, ele passa por várias situações. E um dia, ele está num lago e ele vê um cisne. E o cisne voa por cima dele e faz um grito. E o coração dele acelera e algo diz para ele que tem uma identidade entre eles. Como se ele soubesse quem é esse cisne. E depois passa. Daí depois, em outro momento, depois de ele passar por várias situações, em outro momento, ele está num lago e havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso a se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar em sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas, se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água ele viu um cisne em traje e rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão aos cisnes. Eu me emociono com esse final, gente. É muito lindo, né? E o quanto a gente demora para se enxergar em essência, para se ver no reflexo do lago como a gente realmente é. E quando a gente se vê em essência,
a gente começa a encontrar outras pessoas que são a nossa família espiritual, que também são cisnes, que são pessoas que também vivem a sua essência, que são pessoas que não estão preocupadas com o seu tipo físico, com a sua cor de cabelo, com a sua conta bancária, mas são pessoas que te reconhecem, que olham para ti e dizem: você é um dos meus, eu sou uma de vocês e você é uma de nós. É muito profundo, né, Elisa? Muito significativo. E isso eu aprendi nas constelações quando eu aprendi sobre pertencimento. Que toda vez que a gente julga alguém, qualquer pessoa, independente do que ela tenha feito, e vocês sabem que eu já trabalhei diretamente, né, na justiça, com o direito e inclusive na esfera criminal. Independente do que a pessoa tenha feito, do seu comportamento, que muitas vezes nem é humano, é desumano, ali também existe uma essência, existe um ser. E existe um de nós. E quando eu trabalhava no Ministério Público com crime, às vezes eu precisava sair do lugar de julgadora e olhar para aquele ser humano que se perdeu de si mesmo, que se perdeu da sua essência, e dizer: você é um de nós, você é um ser humano. E mesmo tendo se desviado de si mesmo, em essência, existe um ser ali. Às vezes não. Às vezes esse ser humano já errou tanto contra si mesmo e contra a vida que não existe mais a presença da vida ali. A pessoa já está morta dentro. Isso é forte, eu sei. Mas é como se ali houvesse apenas uma máquina, um robô, sem o sopro vital da vida, sem alma. E isso acontece, gente. Infelizmente. Mas o que eu quero trazer em relação novamente ao pertencimento é que quando a gente entende quem nós somos, primeiro, nós podemos entender que somos cisnes e conviver em harmonia com os patos, cada um na sua natureza, na sua essência, sem competição, sem brigar, sem dizer quem é melhor, né? E também nós podemos encontrar outros cisnes, encontrar seres humanos que têm essências mais parecidas com a nossa, que têm essências com um nível de consciência semelhante ao nosso. Porque existe a essência e existe os níveis de consciência. Tem gente que tem muito potencial, que tem uma essência fantástica, mas não tem consciência de si mesmo. Está distante do seu próprio ser, da sua própria essência. E daí essa pessoa erra contra si mesma. Ela não vai prejudicar os outros, primeiro ela vai prejudicar a si mesma. Depois ela acaba fazendo estragos em relação a outras pessoas. Mas a primeira que sofre é ela. Porque nós somos o nosso parâmetro.
Eu só dou para o outro aquilo que eu tenho dentro. Eu só vou com o outro até onde eu fui comigo. E isso é muito desafiador dentro das constelações, porque as constelações, elas não exigem apenas que tu saiba o conteúdo teórico dessa filosofia de vida. Mas o Bert Hellinger é muito claro quando ele diz que tu só vai conseguir auxiliar alguém, ajudar alguém, quando tu superou aquela questão. Por exemplo, tu só vai ajudar alguém a trabalhar o seu relacionamento com a sua mãe quando tu já trabalhou o teu relacionamento com a tua mãe. Senão tu não consegue levar o outro até um lugar que tu não foi. Porque aquilo não é real para ti ainda. Como que tu vai transmitir isso e conduzir outras pessoas? Por isso que é muito desafiador ser consteladora, constelador, ou outros terapeutas que seguem essa coerência, né? A ontopsicologia segue essa coerência. Se tu não tá autêntico, se tu não tem exatidão, tu não vai conseguir auxiliar alguém a percorrer um caminho em busca da exatidão dessa pessoa. Se tu não tiver feito esse caminho primeiro. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. E por isso que é tão desafiador. Eu não posso te falar com propriedade sobre Paris se eu não fui a Paris. Só com um conhecimento teórico. Eu entro no Google, olho tudo lá sobre Paris, sei todos os roteiros, sei tudo sobre o metrô, sei tudo sobre as comidas, mas eu não comi aquela comida. Eu não vivenciei a experiência de pegar um metrô e talvez me perder. E ter que descer e pegar outro metrô. Eu não experimentei falar com um francês e não consegui me comunicar para dizer como que é. Eu não subi na Torre Eiffel para dizer como que é a vista lá de cima e o tamanho que ela tem. Eu vi na foto. Daí, meus caros, é teórico. E o nosso autoconhecimento, ele não é teórico. Ele é um mergulho para dentro, ele é vivencial. Eu não posso me conhecer em teoria. Não no que se trata de espiritualidade, de essência. As teorias são instrumento, são ferramentas. É a pá para fazer o buraco. Mas você não é a pá. Você não é a ferramenta. Você é aquela pessoa que usa a ferramenta para acessar a sua essência. Então, muitas vezes a gente confunde o conhecimento com sabedoria. Uma coisa é tu ter o conhecimento, outra coisa é tu saber de dentro aquilo. E a gente percebe quem sabe e quem conhece a vida, quem está junto da vida e quem imagina como a vida é. Porque ou tu tá dentro da vida, ou tu tá na tua cabeça, imaginando como a vida é. É completamente diferente. Como que eu vou falar da vida se eu não estiver viva, se eu não estiver vivendo? Eu vou falar em teoria? Eu vou pegar um livro
e dizer a vida é tal coisa. É profundo, né, Elisa? E daí a gente vê quem é que está vivendo a sua essência e quem não está. Quem é autêntico e quem não é. E isso a gente percebe através da semântica, da pessoa falando. A gente sabe se a pessoa percorreu o caminho ou se ela está falando de forma teórica. Se ela está falando com presença ou ela está seguindo um script. E uma coisa que eu não vejo sentido nenhum é fazer uma live lendo um texto, seguindo um script. Eu até penso no que eu vou falar, posso anotar alguma coisa para não esquecer, mas quando eu sento aqui, vem informações de dentro de mim que eu não previ e que racionalmente vai muito além do que eu poderia prever com o conhecimento. Porque vai muito além, porque toca num ponto de dentro. Vem informações que são da minha essência. E quem se conecta com isso, percebe isso. Percebe se é verdadeiro, se não é. É que nem quando a gente vê, por exemplo, um artista, né, um cantor que é muito autêntico, ou um pintor que é muito autêntico, é magnético, sabe? Porque a pessoa está vivendo a essência dela. E daí tu vê aquela pessoa cantando e tu fica, meu Deus, que coisa linda. Ele não está só dominando uma técnica de canto, não. Aquele canto tem essência. Aquele canto tem profundidade, aquilo te toca dentro. Te toca. Por exemplo, a pessoa pode estar tocando um instrumento, um violino, mas se ela não está dentro da música, se ela não está una com a música, que aquilo é redondo, tu vê que a pessoa, o violino, a música é tudo um só, não tem separação, é inteiro. Daí sim, a pessoa está ali em essência, com autenticidade, com vida, e não simplesmente executando uma partitura, porque ela é a partitura, ela é o violino, e todos estão em unidade, aquela música está dentro. Ela já metabolizou a música e se tornou a música. Ela não está tocando uma coisa que está fora. Está dentro. E daí nos toca profundamente. Nos toca naquela parte em que nós somos essência. Nos toca naquela parte em que nós somos únicas. Em que nós somos ser. E que de alguma forma nos conecta com algo maior. Um ser maior, que daí cada um chama como quiser, ser, fonte criadora, Deus, né? Então, gente, eu fico muito feliz quando eu consigo entrar nesse sutil aqui nas lives, porque eu também tenho consciência que tem algumas lives que a gente vai muito mais além, que são muito mais profundas, que tocam a nossa essência. E eu me alegro quando isso acontece, porque realmente faz sentido para mim.
para minha essência e para quem eu sou. Então, queridos, a reflexão maior de hoje é que entre o pertencimento e a sua essência, escolha a sua essência. Se você não puder pertencer, se você não puder ser você em algum ambiente, então retire-se. Como diz aquela frase da Frida Kahlo que eu gosto muito: se não puderes amar, não te demores. E se não puderes ser amada, se não puderes ser você naquele ambiente, não te demores. Siga o seu caminho. Porque com certeza você vai encontrar ambientes, locais, pessoas em que você pode ser você. E ser você é suficiente. Ser você basta. Exatamente, Lisa. Entre o pertencimento e sua essência, escolha a sua essência. Esse é o resumo da nossa live de hoje. Um beijo grande e até amanhã. Vamos em frente, conectar com a essência.